E aí você tem controle? Tenho. Boa noite a todos, bem-vindos ao canal Luminares. Eu sou o astrólogo e professor Edelson Quinose. Estou hoje aqui com o meu convidado, Leonardo Lemos, que vem falar sobre o zodíaco draconiano. E antes da gente começar e de eu dar a palavra pro Léo, eu só queria pedir que vocês se inscrevam no canal do YouTube, ativem o sininho de notificações, dê seu like, compartilhe e comente os vídeos do canal, assim você ajuda a divulgar a astrologia e o trabalho de todos os profissionais convidados que vêm compartilhar seu conhecimento com a gente. E, Léo, muito obrigado por você ter aceito o convite e falar com a gente sobre o zodíaco draconiano. E eu queria que você se apresentasse para os seguidores e falasse um pouquinho de você, do seu trabalho, enfim, por favor. Então, primeiramente, boa noite. Ou, né, como a gente vai ficar aí, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Depende da hora que a pessoa assistir. Né? Eu agradeço, Ed, pelo seu convite, pela paciência também para a gente combinar tudo isso, muito delicado, muito bom, tá? E, enfim, agradeço a audiência aí, né, de todos, enfim. E, bom, como você falou, né, para me apresentar, eu sou o Leonardo Lemos, sou astrólogo, tenho uma formação, né, de astrologia que eu concluí em 94, tem um tempinho. Nossa, que legal! Antes, né, eu costumo brincar assim, na vida anterior, eu estudei psicologia, eu não me formei, só para deixar claro, e também dei aulas, aquelas coisas, né, de início, sabe, o adolescente, aquela coisa toda, dei aulas de inglês e de francês, sou formado, né, também, então eu tive essa passagem aí, mas sempre meu foco, meu interesse, né, minha área de interesse foi e é, até hoje, a astrologia, né? Hoje eu dou aulas, né, de astrologia, atendo, enfim, e trabalho, pesquiso, produzo também, né? Eu tenho uma relação. Eu sou pré-histórico, né? Então a gente que vem antes da rede social, né? Meio que construiu antes de tudo isso, mas é legal, eu interajo, tenho lá página no Facebook, tenho Instagram e tal, então sempre coloco alguma coisa, né, de astrologia lá. Então é isso, né? E Que legal. Nós temos isso em comum, porque eu sou professor de inglês também. você é até hoje? Carreira, ainda dou aula, mas fiz carreira a vida inteira na área de inglês. E morei no Japão, morei na Inglaterra, dei aula no Japão de inglês, então a gente tem isso em comum, eu não sabia. E eu morei praticamente no Uruguai, então também eu né, tenho o espanhol também, tal, pesquisei astrologia por lá, enfim. Que legal. Eu até já fiz uma brincadeira uma vez assim, né? Eu fiz curso de tradutor e intérprete, então eu só mudei o código, né? Deixei de traduzir do inglês para o francês para traduzir o céu, né? Então é tradução do mesmo jeito. É verdade. Eu às vezes brinco com os meus clientes que é uma interpretação como se fossem hieroglifos egípcios, né? Aquele símbolo Exato. que você está traduzindo, né? Dando interpretação para aquilo. Exatamente. Legal. E então vamos entrar no tema. Assim, eu realmente também não sei muito ou praticamente nada do zodíaco draconiano. Na realidade, eu fiquei sabendo através de uma amiga em comum que inclusive nos apresentou, né, a Heloísa. Isso. E
Então, eu queria começar com o básico, porque como a gente sabe que isso vai virar um vídeo, as pessoas vão entrar e assistir, nem todo mundo tem conhecimento de astrologia, então eu ia pedir o básico, o que é o zodíaco draconiano e começar com isso e talvez qual é a diferença dele em relação ao zodíaco moderno ou tradicional, enfim. Tá certo. Bom, essa é outra história curiosa. Tá? Eu tinha um grupo numa época, talvez a época seja 2012, 2013, enfim, essa informação eu perdi, tá? Perdi na cabeça. Mas eu sei, assim, quando eu apresentei pela primeira vez o tema, né? Mas eu chego lá. Eu tinha um grupo, né, de alunos que estudavam, já estavam naquele momento, assim, supervisão, e eles queriam aprender alguns temas, ouvir algumas coisas diferentes. Um dos alunos, ele é até hoje médico, né? Ele estava estudando, tal, super interessado. Aí, olha só que curioso. Ele fez uma pergunta, né? O que você sabe sobre o zodíaco dracônico? Detalhe, só para as pessoas entenderem, a gente pode falar das duas maneiras. A tradução é ou dracônico ou draconiano, né? Geralmente vocês encontram na internet com mais facilidade dracônico. Mas não é que o draconiano esteja errado. Tanto faz. Tá? Então, assim, ele fez essa pergunta. Ele formulou a pergunta assim: o que você sabe sobre o zodíaco dracônico? Eu falei, olha, eu já vi em algum lugar, esse lugar era o software, né? Fuçando lá, eu vi que tinha opções de zodíaco, várias, e entre eles o Draconic, né? Eu estou falando do famoso Solar Fire. Então, tinha essa opção. Eu já tinha visto aquilo ali, não sabia para que servia. Aí eu respondi para ele, olha, você me dá um tempo, eu vou pesquisar e a gente discute em aula. E foi isso que aconteceu. Aquela coisa, me joguei nisso, né? Fui buscar quais referências, onde eu podia buscar. Aí cheguei a 2 nomes especificamente, tá? E aí montei, né, a aula, imprimi os mapas com o zodíaco dracônico. Ok. E aí, quando eu chego na aula, quando eu falo para ele assim, olha, preparei, tá aqui. Aí ele falou, então, eu perguntei errado, eu falei errado. Não era zodíaco dracônico, era o zodíaco do Nó do Sul. Não acredito. E assim, faz todo sentido, porque a gente sabe que tem técnicas antigas, né, de você posicionar o Nó do Sul como se fosse o ascendente, muito usado em astrologia de saúde. Mas ele não formulou essa pergunta, né? Ele formulou literalmente... Talvez ele foi só um instrumento para você seguir esse caminho, obviamente, né? Exatamente. Exatamente. Então ele formulou essa pergunta, o que é o zodíaco dracônico, e eu fui atrás. Né? Então, vamos dizer, o negócio veio dessa forma. O universo te cutucou, né? Vai atrás. Pois é. Daí, Ed, o que aconteceu? Como eu falei, eu cheguei a 2 nomes, 2 referências sobre o tema. Né? Desculpa, a primeira... isso foi em 2000 e pouco, você falou. 2000 e... Olha, eu estou na dúvida. Eu apresentei esse tema no encontro anual da Gaia, o Astrológica. Sim. Com certeza eu apresentei em 2014. Tá. Okay. Tá? E depois foi o quê? 2015 eu apresentei um outro tema, mas com o zodíaco dracônico no simpósio do Sinarge lá no Rio de Janeiro, em 2015. Então, 14 aqui em São Paulo,
inclusive, né? Só me apresentando, eu falo de São Paulo, e 2015 lá. Então, esse episódio aí do aluno deve ter sido 2012, 13, alguma coisa assim, tá? Ok. Ou seja, mais de 10 anos. Mais de 10 anos, sim, né? E, enfim, e aí, repetindo, nessa pesquisa de internet, eu cheguei a 2 nomes, né? Da astróloga, eu sei que hoje ela mora no país de Gales, eu não sei se ela é exatamente de Gales. Ela se chama Pamela Crane, né? É uma senhora, e cheguei no nome também do argentino Néstor Echarty, né? Tem na internet algumas coisas, e, de novo, estamos falando de um período assim onde o Facebook estava começando, pelo menos a se popularizar mais, aquela coisa toda. Então, assim, você ainda encontrava muito material em sites, as pessoas tinham blogs, sites, essas coisas todas, né? Funcionando mais do que rede social. Então, assim, eu pesquisei primeiro alguma coisa no site da Pamela, e vi que ela trabalha com diversas abordagens, tipo o zodíaco sideral, outras funcionalidades, etc. e tal, e tem, né, 2 livros editados, que eu tenho aqui, inclusive, tá, sobre o zodíaco dracônico. Esse é o primeiro, é o mais antigo, é a primeira edição. Tá? E depois, tipo uns 20 e poucos anos depois, ela reedita, né? Ela faz uma edição atualizada. Tá? Você me passa depois o nome direitinho para eu colocar na descrição? Claro. Pamela Crane, né? O Néstor Echarty, ele não tem livros que eu saiba sobre o zodíaco dracônico, mas ele tem muito material, tanto página de Facebook, blog e vídeos no YouTube sobre o zodíaco dracônico também. Tá? Ele lida, né, não só com isso, ele lida com astrologia ascensional, etc. e tal, né? Então foram essas 2 referências que eu tive, né? Os livros, né, da Pamela eu resolvi comprar, adquirir para ler, né? Uau, um livro, tem material para um livro, né? Sim. E, enfim. Depois, mais recentemente, de 2022, se eu não estou enganado, outra argentina chamada Lilian Ortiz lançou isso aqui. Tá? Caminho à origem. Isso. Tá? Sistema dracônico. Né? Aqui ela vai um pouco além, ela fala do zodíaco ou da cabeça do dragão, ela também acrescenta a cauda, enfim, é interessante, são abordagens. Tá? Sim. E aí, só para completar a bibliografia, eu terminei tropeçando também nesse zodíaco dracônico num livro antigo, tá? De sinastria, do David. Tá? Ele não fala assim, ele não explica, né, o conceito, mas ele fala do uso desse zodíaco dracônico em sinastria, e ele diz assim, olha, podemos fazer zodíaco de qualquer astro, então se você pode montar um zodíaco de Vênus, e aí, por aí vai. E aí vocês vão entender o porquê, porque eu vou, né, compartilhar e tal. Sim. Enfim, resumindo, eu vou primeiro, assim, pegar a abordagem ali da Pamela Crane, né? Tá. Ela conta no livro que, assim, num dado congresso, final dos anos 70, na Inglaterra, alguém apresenta o zodíaco dracônico, né? Algum conferencista apresenta o zodíaco dracônico e menciona, mostra um mapa, enfim, e as pessoas se interessam porque tem uma movimentação, ou seja, muda a ordem ou muda os astros de lugar. Tá. E no que muda os astros de lugar me refiro a signo,
parece que revela, né, novas qualidades, novas características. A Pamela, no livro, ela também fala assim: olha, o célebre médium Edgar Cayce, que também fazia suas incursões na astrologia, ele às vezes escrevia resumos sobre mapas e ninguém entendia por que ele dizia assim, que a pessoa tinha o Sol, o mapa que a gente conhece, com o zodíaco tropical. Sim. Né? A pessoa, vamos supor, estou inventando aqui, tem o Sol em Sagitário, mas olha, o seu caminho é regido, a sua evolução tal é regida por Saturno. E ninguém entendia o porquê. Né? Se é Sagitário, o regente de Sagitário é Júpiter, o dispositor desse Sol é Júpiter e não Saturno. E aí diz a Pamela que quando foram ver, na verdade, o Cayce se referia a mapas calculados com o zodíaco dracônico. Ok. Né? Tá, mas aí, nessa história também, Ed, o que acontece? Ela insiste muito em que, olha, os nodos são conhecidos desde a Babilônia, então esse zodíaco ele é desde a Babilônia. Ed, essa parte realmente eu não me meto, eu coloco o pé atrás, por quê? A gente vem agora com traduções desde a década de 90 das línguas mais antigas, o persa, enfim, né? A gente tem muito mais acesso àqueles autores lá do século I, enfim, até de antes de Cristo, né? Sim. Que escreveram alguma coisa. E ninguém menciona, tá, essa questão de um zodíaco que não seja o tropical. Né? Então, vamos lembrar assim, que essa separação, né, do zodíaco tropical para o zodíaco sideral acontece com Hiparco, no século I a.C., e aí que eles notaram, olha, a gente vai usar o zodíaco tropical, organizar os calendários, as estações do ano, né, o zodíaco que tem essa organização. Hoje. Isso, que é o que a gente usa, zodíaco tropical. E não é baseado no que é no sideral, ou seja, na realidade mais, né? Exatamente, é um zodíaco claro para quem não é da astrologia. Exatamente, é um zodíaco virtual, intelectual. Né? Ele é uma divisão imaginária, simbólica da eclíptica. Né? Perfeito. Que é esse circuito por onde a gente vê os astros passarem. Não tem nada a ver com o zodíaco sideral. Sideral. Né? Então, se isso vem dessa data, né, com Hiparco e tal, não tem como ser anterior a isso, suponho eu. Sim, a gente sabe que eles utilizavam, eles estudavam, eles calculavam os nodos, uma vez que eles entendiam o quê? O mecanismo dos eclipses. Certo. Né? A gente sabe, para quem também não entende, o que é o nodo, né? O nodo lunar. O nodo lunar é o ponto de intersecção, de cruzamento das órbitas, né? Do Sol, enfim, né? Que a gente imagina ele girando pelo zodíaco, e da Lua. Né? Então é como se fosse a encruzilhada onde... Aquele ponto, né? Onde eles cruzam. Exatamente, né? Então, assim, e eles descobriram também, né, que quando existe ali uma lua nova e uma lua cheia, nesses pontos, ou próximo a esses pontos, tem um eclipse, né, porque eles se alinham na eclíptica. Então fica tudo alinhado. Aí obscurece ou o Sol ou a Lua, enfim. Daí, Ed, assim, voltando, e agora é um raciocínio meu, tá? Então, por favor, eu não tenho uma referência sobre isso. Mas eu desconfio que essa história de você calcular distâncias, porque vocês vão ver isso, que o zodíaco dracônico nada mais é do que você tirar uma distância
e reposicioná-la a partir do zero de Áries. Tá? Eu vou explicando aí. Isso começa na Alemanha, final do século XIX, com os pontos médios, com tudo isso. Entendeu? Então eu desconfio que seja algo recente, século XX, né? E que, assim, por favor, né? Não é a descoberta do ovo de Colombo, tá? Não é nada. É um olhar. É um olhar diferente. É um olhar diferente, né? E aí, assim, a gente é obrigado também nesse momento a passar pelos nodos, né? Qual a utilidade desse zodíaco? O que ele traz de diferente? Então, assim, eu acho que a maioria, enfim, bebeu daquela fonte que diz assim: olha, os nodos, eles são um caminho de evolução, né? Onde implica muitas vezes em você deixar, conter, abandonar, né, os vícios lá do Nodo Sul e ir para o Nodo Norte. Ou seja, essa fonte que durante um tempo a gente bebeu é do Martin Schumann, né? Que coloca até esse conteúdo aí naquela coleção Astrologia Kármica. E aí as pessoas relacionam imediatamente nódo lunar com karma, e então, se o zodíaco dracônico é o zodíaco do Nodo Norte, é kármico. Aí, Ed, eu tive a curiosidade de saber assim, tá, mas quando essa história começou, será que sempre foi kármico? Será que todos os povos lá falavam de karma, dessa coisa? Como é que abordavam os nodos antes disso? Aliás, isso era uma das minhas perguntas, que você já está respondendo, porque uma das minhas perguntas era exatamente se ele também tinha essa interpretação em relação ao karma, vidas passadas. Era uma das minhas perguntas. Então, isso se deve por causa dessa forma como, durante muito tempo, a gente aprendeu. Entendeu? Que o nodo é o caminho de evolução da alma, da onde você veio para onde você vai e tal. A gente tem a gente tem que ir com calma com isso, se a gente vai antes do Martin Schumann, né? Repito, gente, os nodos, eles nem sempre tiveram essa abordagem kármica. Existe uma questão, vamos supor, impactante, forte dos nodos, por eles estarem relacionados a eclipses. Né? Ou seja, quando tem lá a lua nova e lua cheia próximo dos nodos e tem eclipse, tem movimentos aqui na sociedade, né? Parece que tudo fica muito mais agitado, o eclipse traz mudança, supressão, aquela coisa toda. Então, eles sempre tiveram essa conotação meio que fatalista, os nodos, né? Mas eles, em si, em astrologia mais antiga, eles eram vistos como pontos amplificadores. Meio que assim, eles potencializam aquilo que eles encostam. Principalmente o Nodo Norte. Né? O Nodo Norte, ele tem bastante, de acordo com os antigos, uma conotação jupiteriana. Uma conotação de aumento, como se fosse uma lente de aumento. Né? E vai levar você, sim, a aprender coisas. Mas não necessariamente com esse viés de alma, de evolução espiritual. E o Nodo Sul, ele teria, nessa astrologia antiga, um viés mais saturnino, de contenção, de retenção, de diminuição. Então, é como se fosse uma lente de aumento, outro uma lente de diminuição. Tá? Eram assim que eles eram vistos. Outro olhar sobre os nodos que eu acho fantástico. Não são o cruzamento das órbitas do Sol e da Lua? Sim. Então, eles representam, né, eles são sozinhos,
um eixo de relacionamentos, né? Eles vão representar a relação do Sol e da Lua, a conjugação do Sol e da Lua. E, por exemplo, vocês vão ver, potencialmente, o lugar, o eixo de casas onde a gente tem os nodos, ali aparecerão relações importantes. Sejam relações nas quais nós vamos contribuir, nós temos uma bagagem para contribuir, que é o nó do sul, e aprender, nó do norte. Né? Alguém vai ensinar coisas para a gente. Enfim, então vamos dizer, eu enxuguei isso daí, tirei um pouco dessa coisa do Martin Schumann. Tá. Usa quem quer, tá ótimo, né? E entendi melhor para que funciona esse zodíaco dracônico. Tá? Então, vamos lá. Ele vai ser um zodíaco calculado a partir do nó do norte. Tá? Então, eu vou mostrar aqui, eu vou começar a compartilhar a tela. Vamos tentar. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Opa, não. Estou apertando aqui. Agora é só responder. Vamos ver. Apareceu. Você me diz, ok, quando você começar a ver minha tela, por favor? Tá. Ok, estou vendo. Apareceu? Ótimo. Apareceu. Então, vou começar a colocar aqui. Posso colocar para o pessoal assistir? Claro. Ok, agora já está para o pessoal ver. Estamos nós dois, você não está vendo, né? Eu só estou vendo a minha tela agora. Tá, eu e você do lado e essa tela que você me passou está ocupando espaço para o pessoal ver. Tá bom. Não sei se eles estão vendo, quem estiver assistindo me diz se estão vendo bem ou não. Tá bom. Vamos lá, pode falar. Bem, então assim, esse daqui é o mapa da Frida Kahlo. Né? Eu peguei um mapa aleatoriamente, tá? Ok. O mapa da Frida Kahlo. A gente tem que entender assim, que o zodíaco dracônico ele vai se originar a partir do nodo norte. Tá. E ele vai ser como se fosse um cálculo, um novo cálculo de todas as distâncias entre os astros e as cúspides também do nó do norte. Em outras palavras, para facilitar para todo mundo, a gente vai imaginar que a gente está naquele ponto de intersecção, que a gente está no nó do norte. Entendeu? Se o nó do norte fosse um lugar, a gente sairia da Terra, dessa perspectiva que a gente tem, né? Que o mapa é a gente olhando para o céu daqui da Terra. E a gente se relocaria, ou enfim, a gente se colocaria ali no nó do norte. Né? E de lá eu vejo os mesmos astros, só que numa posição diferente. Tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Né? Olha, ela tem o Sol 13 graus de Câncer e o nó do norte 23 graus de Câncer. Eles estão relativamente perto. Então, eu tirei o mapa só para todo mundo enxergar, né? O seguinte, é a distância do nodo com todo mundo. Assim, se eu tivesse que fazer a mão, eu tinha que tirar a distância de todo mundo. Né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse nó do norte sempre no grau 0 de Áries. Tá? Então, assim, nos mapas dracônicos, todo mundo tem um nó do norte no 0 de Áries. Ponto final. Porque é o ponto da origem ali. E aí vai rolar isso daqui, ó. Pego o nodo, transfiro para o 0 de Áries. Lembra que o Sol estava um pouquinho aqui acima? Ó, vou voltar.
o Sol está a 10 graus de distância aqui, né? O nodo está 23, o Sol está 13? Sim, sim. Sim, né? Sim. Então, ó, se eu coloco o nodo no zero de Áries, o Sol vai ter que estar 10 graus atrás. Sim. Olha aqui. Entendeu? Ele apareceu aqui atrás. E se eu começo pelo nodo zero de Áries, o Sol vai cair em Peixes, o Sol dracônico. Sim. Tá? Então vamos voltar lá. Vamos fazer agora, por exemplo, com a Lua. Né? A Lua dela está aqui, 29 de Touro. Tá. Né? No meio do céu. Então, aquela mesma coisa. Eu tenho o Sol, a Lua, tal, né? O nodo 23 de Áries. Então, a mesma coisa. Transfiro o nodo para o zero. Ok. Né? Desculpa, falei errado. 23 de Câncer. Transfiro o nodo para o zero de Áries. Ok. Via aquela distância para o Sol, ele fica em Peixes. E vou tirar a mesma distância para a Lua. Você está mudando, porque na nossa tela está igual, não está tendo mudança nenhuma. Ah, eu estou mudando. Mas aqui não está aparecendo, eu não sei por quê. Porque eu acho que eu teria que vir um por um, entendeu? Eu vou tentar. Peraí. Parei a partilha de tela. Aí você manda de novo a tela que você quer ver, entendeu? Tá. Ou você manda todas e a gente vai trocando daqui. Porque você estava falando, tá vendo? E na nossa tela estava igual. Ah, que pena. Não, mas dá para ir. Então vamos lá. Só você compartilhar. Só que eu acho que você tem que mudar no teu computador e daí compartilhar, entendeu? Aham. Deixa eu ver. Slides. Isso, slides, exatamente. Meu computador. Enviar arquivo. Eu acho que é abrir. Como um usuário convidado, você pode enviar até 2 apresentações. Faça login e inscreva-se. Não precisa. Não chegou nada aí para você? Nada? Não. Tá. Deixa eu ver. Não apareceu não. Deixa eu ver aqui. Se eu compartilhar a tela, minha tela não muda. Eu acho que se você compartilhar, aparece a primeira, mas quando você muda, não muda, porque você compartilhou aquela primeira inicial. Eu acho que é assim que funciona. Tá. Você vai Deixa eu tentar colocar aqui. Vai. Entrar e sair. Aqui eu não consigo compartilhar a tela inteira. Você quer me mandar o documento que eu vou mandando aqui? Pode ser. Como é que eu mando? Você não tem a opção com. Compartilhar tela em modo de apresentação. Compartilhar tela em modo de apresentação, é isso aí. Você não tem essa opção aí? Não, compartilhar tela eu tenho só. Só. Okay. Você pode me mandar pelo WhatsApp. Me manda pelo WhatsApp e eu tento usar aqui. Agora, apareceu a minha tela? Deixa eu ver. Agora está aparecendo. Espera aí. Isso, está aparecendo. Está aparecendo. Ó, adicionar ao papo. Adicionei.
E se eu andar? Andou? Agora foi, agora mudou. Tá. Agora mudou. Gente, a gente está aprendendo junto com vocês aqui. Legal. Grato pela paciência de todos. Então, essa é a primeira, né? O Sol. Essa é a primeira, o mapa da Frida Kahlo. Sim. Né? Então, eu vou chamar a atenção para todos, né, de todos aqui. O nodo dela está aqui, 23 graus, né, de Câncer. A gente eu vou mostrar assim, que para produzir o zodíaco dracônico, a gente coloca o nodo justamente no grau 0 de Áries. Tá? Entendendo assim, por que no grau 0 de Áries? Porque ele é a origem, só que aí eu estou falando da origem em relação ao nodo, é como se eu estivesse ali no nodo norte. Tá? E aí, mudou a tela? Mudou. Estou mais aliviado. Então a gente vai falar... Agora está aparecendo só o Sol e o nodo norte. Só. Isso mesmo. Então, o que eu estou mostrando é a distância entre, né, o Sol e o nodo norte. Né? Aqui tem um pouco mais de 10 graus, contando, né, aqui a diferença de minutos também. E aí o que eu vou mostrar para vocês eu vou colocar esse nodo no grau 0 e 0 minuto de Áries. Tá? Então, ó, isso daqui. Né? E aí eu vou tirar todas as diferenças, seja as distâncias, né, entre esse nodo e os astros, ou esse nodo e as cúspides também. Tá? E aí, por exemplo, esse Sol, ele continua, né, um pouco mais de 10 graus atrás do nodo, só que vocês veem aqui que ele vai ser projetado no signo de Peixes, não mais em Câncer. Sim. Tá bom? Sim. Então, ó, vou dar outro exemplo aqui, né? Nodo em relação ao Sol, já falei, nodo em relação à Lua. Então, pensem nessa distância do nodo, 23 de Câncer, para a Lua, né? Ou da Lua, que está 29 de Touro, para o nodo. Sim. Tá? Ok. Aí, de novo, né? Eu estou isolando aqui só para demonstrar. Sim. Né? Então, nodo 0 de Áries. Ok. O Sol aparece 10 graus antes e a Lua nessa mesma distância. Ou seja, termina... Exato, de Aquário. Termina que os astros, eles mantêm as mesmas distâncias, as mesmas casas, os mesmos aspectos. O que vai mudar, Ed, é o pano de fundo. Tá? No Natal dela, né, ela tem... desculpa, o Natal, cadê? Aqui. Ela tem o Sol em Câncer e a Lua 29 de Touro. No dracônico, eles vão aparecer, devido a essa distância, esse recalque, Sol em Peixes, Lua em Aquário. Tá? E aí, fazendo todas essas distâncias aqui, eu gero um outro mapa, né, onde todos os astros eles vão estar reposicionados de acordo com a distância do nodo. Veja, como eu falei, o nodo está sempre no 0 de Áries. É como se você tivesse zerado o círculo, a mandala. Isso. Né? E daí, mas eles lá dentro não mudaram nada, eles continuam nas mesmas posições. Exatamente, eles lá dentro não mudaram nada. É o pano de fundo que mudou. É o pano de fundo que mudou. Perfeito. Né? E aí, Ed, o que é importante a gente pensar? Né? Eu até escrevi recentemente, quando foi lá o aniversário da Fernanda Montenegro, né? Eu fiz lá no Instagram uma publicação, né? Eu até contei assim, olha, às vezes a gente enfoca muito em signo, né? O signo ele é uma expressão de uma ideia, de uma qualidade e tal. E no zodíaco dracônico, ele vai
também chamar a nossa atenção, porque, nossa, mudou de signo. Mas não é que as pessoas vão mudar de signo ou que a gente tenha que supervalorizar aquilo, né? E aí entra a funcionalidade. Para que funciona esse zodíaco? Bom, o Néstor Echarte, né, o colega argentino, ele fala o seguinte: ele é um zodíaco lunar. O zodíaco tropical, ou seja, o caminho que acompanha o caminho do Sol, tropical, né? Ele é um zodíaco solar, ou seja, da consciência, né? Nós vamos construir aquela história, nós vamos desenvolver a consciência em cima daquele mapa. O zodíaco que a gente conhece, o tropical. O zodíaco dracônico, ele fala que é o zodíaco lunar. É um zodíaco cheio, imbuído da nossa história. E aí, quando ele se refere à história, ele está se referindo à Lua, que não é só a nossa história, é a nossa história, o nosso passado. Aí eu estou falando assim, desde que eu nasci, as condições, os comportamentos que a Lua me trouxe, né? Que aquela criação me trouxe. E também a história ancestral, ou seja, aquele material que está muito presente ali na nossa história, nas nossas histórias familiares, lunar. Tá? Então, assim, Ed, o Néstor, ele também fala, né? Olha, há quem considere um zodíaco de como kármico, vida passada, etc. e tal. Mas a gente não pode necessariamente afirmar, né? Eu acho que nesse ponto, Ed, a gente cruza com dogma, né? Então a gente tem que deixar as pessoas acreditarem ou não, né? Deixa isso livre para cada um. Mas esse zodíaco ele pode ser útil para uma abordagem lunar. O que é uma abordagem lunar? Uma sensação que eu tive, Ed, comentando, né? Então, como você mesmo viu, eu conheci esse zodíaco tem pouco mais de 10 anos. Sim. E a sensação que eu tive conversando com os clientes tal, é que assim, eles têm uma sensação de que é aquele eu que só eu sabia que eu era. Sabe? Aquela coisa que está guardadinha lá dentro. Profunda, lá. Isso, mais profundo. Né? É um eu que também ele vai assim ser meio que um resultado de toda aquela história familiar, aquela história ancestral. Né? E mais, Ed, lembra que os nodos eles representam a relação do Sol com a Lua? Sim. Né, o ponto onde eles se cruzam, onde as órbitas se cruzam. Sim. E aí eu entendo por que o Davidson ele coloca o zodíaco dracônico no livro dele de sinastria. É muito interessante como esse zodíaco, como esse mapa dracônico, ele começa a se revelar quando a gente se relaciona com o outro. Né? Quando a gente tem relação íntima, enfim, intimidade, proximidade. Sim, né? sim. É aquilo que a gente projeta e leva para as nossas relações. Isso é muito lunar, né? Isso é um conteúdo muito lunar. A gente sabe que quando a gente entra numa relação, tem todo aquele ascendente, a Vênus, o Marte, aquela dança toda, mas quem vincula, quem vai nutrir o dia a dia é a Lua. Sim. Né? E tem tudo a ver com o emocional, que também é o que a Lua representa. Totalmente, Ed, totalmente. Então, assim, o que a gente nota é que esse zodíaco, ele vai, vamos dizer, aparecer, entrar em ebulição numa relação. Pode ser mãe e filho, pode ser casal, pode ser amigo, pode ser exemplo que eu vou mostrar aqui, Ed, eu peguei um exemplo bem neutro, tá? Porque é para ser um assunto leve. Né? Por exemplo, eu trouxe o da Frida Kahlo, que não é uma biografia necessariamente leve, mas assim, eu
comparei com a atriz que fez a Frida no cinema, Salma Hayek. A Salma Hayek. Entendeu? Então a gente vai ver que o zodíaco dracônico, em sinastria, em comparação de mapas, ele é interessantíssimo. Às vezes a gente vê aquela sinastria que tem poucos pontos de contato. Tá. Se você vê pelo zodíaco dracônico, você pode encontrar, por exemplo, comparando 2 mapas dracônicos ou o dracônico com o tropical. Você encontra pontos de contato. Aí as pessoas falam, ahá, entendeu? Então, eu vou dizer assim, repito, não é a descoberta, entendeu? É a maior descoberta da astrologia, longe disso, mas é uma abordagem interessante, tá? Interessante. Ela pode ser complementar. Complementar. Para as relações, ou seja, para a sinastria, para esse histórico, para essa abordagem emocional, um zodíaco lunar, e tem uma terceira função aí muito interessante, a questão vocacional, né? Como se assim ele revelasse, Ed, uma assinatura, ou seja, como ele potencializa, ou melhor dizendo, como ele mostra outros signos, outras qualidades, parece que ele mostra uma outra assinatura que vai aparecer ali como uma afinidade, sabe? Uma coisa assim, olha, acho que eu me dou bem fazendo isso, isso preenche as minhas necessidades e agrada o meu ego, né? De novo, a relação Sol e Lua. Sim. Entendeu? Então, assim, ele é interessante nesse nível. Por exemplo, uma coisa, voltando aqui, ó, vou andar a tela de novo. Ok. Né? Uma coisa é o tropical da Frida. Veja que ela tem esse stellium, né, aqui no signo de Câncer. Sim. Tá tudo certo. Esse Sol em oposição exata com Marte, a gente sabe dos desafios que ela teve, né? Eu acho que sim, a questão artística, tal, a gente vê espelhada aqui, né, nessa coisa do touro, enfim. Mas não dá uma outra abordagem se você percebe assim que aquele stellium de Câncer foi para Peixes. Tá. Né? Toda a mística. Com esse Netuno, né? Isso. Parece que entra num signo que é muito mais ligado, por exemplo, à inspiração, né? Uma questão. Oh, meu Deus, a característica lá do estilo dela. Como assim? Surrealista. Surrealista, sim. Né? Parece que dá uma outra coisa, falar, a alma dela saiu aí. Né? A outra coisa, se a gente nota, por exemplo, né, as questões, e repito, ó, os aspectos são os mesmos. Tá? Por exemplo, ela tem Vênus-Plutão no zodíaco tropical, no zodíaco dracônico. A questão não é aspectos, a questão é o fundo. Né? E daqui a pouco, outra possibilidade também da gente usar. A Lua dela entra aqui no Aquário. Vamos lembrar que ela também foi uma mulher para frente do tempo, que questionava os hábitos, os costumes, as tradições. A própria relação dela com o Diego Rivera. O Diego Rivera. Né? A gente tem também o interesse dela, né, pela política, né, essa questão social. Sim. Então, né, é uma abordagem realmente aí diferente. Né? Dá uma coisa como se saísse assim da alma dela. Né? O ascendente aqui. Sabe, né? Você explicando agora me veio. Eu subi, né? Eu tenho o meu stellium em Virgem. Né? Então eu sempre faço. Eu tenho essa. E na casa 3, então eu tenho essa coisa de associar, né? E me pareceu o seguinte: quando a gente olha o mapa tropical, a gente está vendo a pessoa com as roupas. E o draconiano sem as roupas. Você consegue ver coisas
que a roupa não deixa você ver. As duas são verdadeiras, só que você está vendo lá dentro, né? Como um raio-x. Exato. E aí que tá, Ed. As duas são verdadeiras, e isso não diminui a importância, né, do zodíaco tropical. Lembrando, o tropical é o projeto de vida a ser cumprido, né? O dracônico ou draconiano, ele é a bagagem, é aquilo que a gente já traz, seja de família, de criação, né, que vem lá da alma, Sim. né? E que parece que tem uma questão assim muito de novo, lunar, eu não escolho, né? Tem essa coisa, sabe, que parece que se impõe. Não é racional como o Não sol. é racional, exatamente, né? Ele é ao contrário, ele é reativo, né? Ele é da Lua, né? Por exemplo, aqui ela tem um ascendente 29 graus do signo de Áries, né? Então, o regente desse ascendente, o ascendente tropical dela é Leão, né? E isso todo mundo vê pelo estilo que ela usava, vestia, tal, a exuberância, né? Aquela coisa linda, orgulhosa, tal. Sim. Agora, no dracônico, esse dispositor, 29 de Áries, passa a ser Marte. Marte. Que está com na casa 5. Na casa 5, né? Ou seja, tem um interesse na arte, na criatividade, mas é um astro que está, vamos dizer, complicado no mapa dela. Sim. Né? Está com Urano, em oposição ao Sol, em oposição ao Netuno. E aí vamos lembrar, né, do que aconteceu com ela aos 18 anos de idade. Né? E detalhe que entre 18 e 19 a gente tem o retorno do nodo, né? Sim, porque é 9 e 18, exatamente. Né? É o primeiro retorno. Exato. Então, assim, a gente nota que parece que é um zodíaco que, vamos supor, é meio de destino, né? Sim. Sem querer, necessariamente, gente, colocar essa coisa de, eu estou fadado. Por favor, já saímos desse obscurantismo, né? Mas ele vai falando, por exemplo, Ed, desses impulsos, dessas pulsões, dessas compulsões, né? Ele vai dando outra coisa que a gente não percebe às vezes. Verdade. Tá? Outra coisa interessante, Ed, quando a gente compara os dois, tá? Quando a gente sobrepõe os dois. Então, aqui eu coloquei lado a lado, né? Só para as pessoas perceberem que, vejam que eles ficam numa mesma disposição, né? Tá todo mundo aqui. Exato. A única coisa que mudou é o pano de fundo. É o pano de fundo. Agora, um detalhe só para trazer também para as pessoas. Lembra que eu falei que para a gente calcular o zodíaco dracônico, a gente coloca o nó do norte, 0 grau, 0 minuto de Áries? Sim, sim. Quando as pessoas nascem com o nó do norte, no tropical mesmo, no grau 0 de Áries, ou próximo do 0 de Áries, os mapas vão ser praticamente idênticos, o tropical e o dracônico. Sim, sim. Tá? Então, vou contar duas coisas. A primeira reação, quando a gente foca muito em signo, a gente fica frustrado, porque meu mapa não mudou. Mas, de novo, gente, não é para a gente ficar fixado nisso. É para a gente entender o seguinte, que os dois mapas, eles coincidem. Né? A gente pode ter naturalmente, potencialmente, essa junção solar da consciência e o uso desse potencial. Ou que a forma de eu me manifestar nas relações é o mesmo. Então tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem se o mapa for igual. Né? Se você nasceu com um nó do norte tropical,
0 de Áries, ou no início de Áries, ou no final de Peixes, muito provavelmente os mapas vão ser quase iguais. Sim, Tá? verdade. Uhum. Então, para que não se frustrem, né? Que não é sobre isso. Mas vamos Sim, lá. Se a gente colocar um sobre o outro, Ed, um sobre o outro quer dizer, aqui dentro eu tenho todas as posições tropicais, certo. tá? Aqui fora eu tenho todas as posições dracônicas. Sim. Esses contatos são muito interessantes, Ed, porque assim, a gente vê, por exemplo, né, que aquele stellium dela, né, que aqueles astros dela, dracônicos no caso, projetados aqui, vão cair na casa 7. Uhum. Ou seja, aquela Vênus-Plutão, olha aqui, Vênus-Plutão dracônica, na 7. Lembra de como foi a relação dela com o Diego Rivera, Sim, né? Uma sim, relação bastante conturbada. Tem sim. até uma frase dela, né? Na minha vida fui acometida de 2 desgraças, de 2 acidentes, né? O acidente no ônibus aos 18 anos e Diego. Enfim, foi uma relação que foi do amor ao ódio. Tudo bem, gente, a gente já via isso aqui, Sim, Vênus-Plutão, né? sim, Já é um sim. potencial, só que aqui Exatamente. trouxe justamente para a casa 7, para o relacionamento mesmo. Uhum. E mais, né? O Diego, ele era muralista, que fala, enfim, ele fazia murais, ele pintava murais, né? Uhum. Tanto que, né, a grande obra dele, tal, conhecida, enfim, é o da ONU, tal, Uhum. né? E pensa que esses astros dela em peixes são projetados na 7 dela tropical, ou seja, eu me relaciono com um artista, eu me caso, né? Enfim, eu tenho Uhum. uma relação ali com alguém desse caminho, Uhum. tá? Então é como se as coisas, é como se você, vamos supor, mudasse as peças de lugar, Ed, Entendi. tá? É como se você mudasse as peças de lugar. Você pode fazer, ó, eu destaquei aqui, né, esse stellium. Uhum. A gente valoriza, de não todos os aspectos, tipo, eu vou fazer, esse sol em trígono, esse sol em quadratura. Não. A gente prioriza nessa comparação Tá, do nosso dracônico com o nosso tropical hum, somente conjunção e oposição, tá, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter aqui, né, uma conjunção do sim, Saturno natal, desculpa, Saturno tropical com Júpiter Júpiter, dracônico, né? Então isso dá mais um conteúdo aí, né? Dá mais uma ligação, por exemplo, entre a expansão, né? sim, E esse Saturno na 8 que gera uma tensão, um problema, enfim, um desafio, e vice-versa, né? A manifestação também desse Júpiter, ou seja, um Júpiter dracônico que pega bem o Saturno travando ali, né? sim, Ou sim, oposições, por exemplo, o Mercúrio tropical, 6 de Leão, tá, com a Lua dracônica, né? Então isso faz um contato, é como se a Lua, o Mercúrio dela acessasse essa Lua, essa uhum, afinidade com as ideias diferentes, com a irreverência, enfim, a criatividade, esse contato da Lua dela dracônica aqui, né, sim, projetada na 6. Enfim, a gente vai enlouquecendo aí, tá? E a gente pode fazer o contrário também, Ed. Ou seja, pega o mapa. Lembra que você acabou de falar? Parece que o mapa dracônico é a gente sem roupa. sim, 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 Então, que tal colocar o dracônico dentro e o aham, tropical fora? tá, Aí, sim, nesse dracônico dentro, olha onde fica o Saturno tropical, bem perto da cúspide da 12. sim, Lembra que ela ficou entrevada, ela, né, sofreu muito,
foi um problema ali nos ossos, né, na coluna, na perna, enfim. Sim. Tá? Vejam, né, que o zodíaco, desculpa, os astros tropicais dela participam da casa 3 dracônica. Então, o falar, o compartilhar, né, enfim, essas relações próximas. E também, vamos lembrar que ela teve uma tensão forte com a irmã. Eu acho que o Diego, né, atraiu com a irmã também. Então, a gente nota... Exato, a gente nota essas tensões aqui também projetadas na relação com a irmã. Com a irmã, tá, verdade. Então, a gente vai fazendo essas, vamos dizer, essas reacomodações e vai vendo as possibilidades, Ed. Tá? Nossa, é bem complexo. E é muita informação. Exato, e como eu digo, né, às vezes essas trocas de telas também elas vão dando aquele enjoo, por isso que eu estou meio parando aqui. Então, só para a gente entender assim, né, que, vamos dizer, não necessariamente a gente ganhou um zodíaco novo, né, mas ele pode dar essa informação mesmo, né, de alma. Sim. Tá? Sim. Alguma pergunta? Não, eu ia perguntar como que você, na hora que você faz a interpretação para os seus clientes, você usa os dois, o tropical e o draconiano, ou você interpreta separadamente? Como que você faz? Existe uma integração dos dois ou não? Olha, Ed, eu vou parar aqui de compartilhar a tela, tá? Tá. Tudo bem? Tá. Tudo. Olha só, Ed, eu vou ser bem sincero com você, não faço, né? Tá. Assim, eu receio, né? Assim, fugir um pouco, sabe, do lado prático, daquilo que de repente o cliente ele veio saber, né? E entulhar a pessoa de informações, e vão ser informações, vamos dizer assim, com viés mais de alma, de sentimentos tal. Eu uso, por exemplo, né? Mas assim, eu não fico falando, sabe, aquela coisa, apresentando tal, porque senão, de novo, isso bagunça muito a cabeça do leigo. Eu uso em vocacional, eu comento algumas coisas, né? Tipo um complemento do tropical. Você vai fazer tropical e daí você percebe que no draconiano daquela pessoa tem algo importante, daí você traz. Isso, é como se ele me desse, uma ferramenta, um atalho, enfim, entendeu? Né? E também, Ed, assim, de novo, eu quero insistir. Sim. A diferença é zodiacal. Então, nem sempre essa questão da vocação está vinculada a signo. Né? Vamos entender assim, que o signo pode ser uma assinatura final. Às vezes, os astros, as angularidades, tal, elas são muito mais impactantes, importantes nessa leitura. Mas, assim, o estilo, sabe? Vamos supor, eu vou ser médico, mas que estilo de médico? Né? Sabe? É aquela outra coisa. Tá? E também a outra possibilidade que eu deixo ali meio à mão é sinastria. Sim. Né? Às vezes a gente, vamos supor, na comparação planeta de um com planeta de outro, a gente não vê tantas conexões, né? Ou alguma coisa que de repente se justifique. Por exemplo, olha, vamos supor, um relacionamento ali, pai-filho, que o pai reclama que o filho é desafiador, tal. Às vezes
muito frequentemente se encontra, mas às vezes escapa alguma coisa, aí o dracônico pode dar sabe, ele pode fechar um ponto. Entendi. Entendeu? Então, em comparação também. Mas, de novo, não é uma questão de, eu quero uma consulta dracônica. Não tem necessidade, sabe? Não é algo que vai assim. Eu apresento, se a pessoa quiser, a gente consulta tal, e eu apresento tal, mas não é algo que eu vá usando no dia a dia. Entendi. Perfeito. Ai, que legal! Nossa, muito interessante. Você sabe que você falando agora, eu estudei com a Nádia, a kármica, mas eu não me sinto à vontade de fazer uma leitura do mapa kármico. E eu, na realidade, uso ele como complemento quando a pessoa quer, ou eu sempre ofereço. Você quer saber? Porque depende tem gente que está interessada e tem gente que não. Mas eu não faço uma leitura, eu faço o mapa tradicional, né, o tropical, e daí trago pontos kármicos, para, né, dependendo do objetivo, inclusive os nodos. E eu tenho dado certo, eu acho que as pessoas ficam contentes, porque eu acho que só o kármico fica bem pesado, assim. Né? E de novo, né? De onde vem, para onde vai essa informação? Sim. Né? Eu acho que a gente... A praticidade dela, né? A praticidade dela, né? Exato. E assim, o que a pessoa vai fazer com aquilo, né? Então, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade para lidar com isso. Sim, né? Então, assim, eu, inclusive, né, já que você falou dela, na Nádia, né? Eu também mostrei para ela, na época, o Zodíaco Dracônico, né? E ela teve essa sensação de que, assim, eu reconheço esse eu, mas ele está lá no fundinho. Não necessariamente vai dentro dessa abordagem kármica, o que eu fui, como é que eu fui. De novo, né? É melhor a gente não entrar onde a gente não conhece. Mas eu gosto muito de entendê-lo como uma soma de qualidades familiares, um acúmulo. Sim. Entendeu? Entendi. E aquilo pode ser um potencial. Sim. Pode ser também, às vezes, um lado mais, vamos dizer, compulsivo, né? Vicioso, enfim, né? Para a gente prestar mais atenção. Sim. Tá? Mas é isso. Ai, que legal. Gente, a gente batendo papo aqui já deu 1 hora. Você acredita que nós estamos há 1 hora falando? Pois agora? E, cara, que delícia, que delícia. Eu gostaria muito que você voltasse em outra oportunidade para falar ou complementar ou falar de outro assunto. Você mesmo sugerir algum assunto que te interessa, que você gostaria de compartilhar. Ficaria muito feliz de te receber de novo. Você será muito bem-vindo. Te agradeço. Queria muito que depois você me mandasse os livros que você recomendou para eu colocar na descrição, ok? Tá bom. Sim, só gratidão. Muito obrigado por compartilhar teu conhecimento, viu? Tá ótimo. Eu que agradeço a oportunidade, tá? O pessoal que queira estudar com você, que você dá aula de astrologia, ou que queira te seguir, então fala um pouquinho aí do teu canal, dos teus cursos, por favor. Bom, as pessoas vão me achar no Instagram, né, como leonardo.lemos.astroleo, com 2 L's. Né? Era o nome que tinha disponível, @leonardo.lemos.astroleo. Né? Ou, enfim, procure Leonardo Lemos, que eu tenho, né, no Instagram e no Facebook uma página. Né? Eu dou aula de astrologia, né, através da Escola Regulus, tá? Aula online, 100% online, ao vivo, né, mas online. E
dou o curso de formação, as pessoas podem perguntar: você dá curso do mapa, ou do zodíaco dracônico? Olha, eu incluo quando eu faço, por exemplo, seminário, oficina de nodos lunares. Perfeito, Tá? Então, perfeito. não, avulso assim, porque assim é um assunto, vamos supor. Ele não compete um curso inteiro, né? Não, e outra, ele vai ficar muito nessa coisa de passagem de um mapa para o outro, né? De tela, Sim, sabe? Essa mudança de sim. tela que vai deixando a pessoa meio, né? Toda. Mas, por exemplo, dá para a gente pesquisar, né, o dracônico nas relações, na sinastria, até em mundial, se bobear, dá para, Uhum. enfim, pesquisar. Não estou Perfeito. falando que a gente Estudar. vai chegar na conclusão, Estudar. mas eu coloco ali dentro do seminário de notas, tá bom? Perfeito. E Perfeito. eu agradeço o seu convite mais uma vez, né? Já assistia suas lives, já assistia suas lives pelo Instagram, e eu quero dizer, Ed, assim, que esse é um dos poucos registros, né, sobre o zodíaco dracônico em língua portuguesa na internet, né? Então, Poxa, né? Que legal, cara. Que legal, porque realmente eu fiquei muito interessado quando a Heloísa falou. E a gente pode, se você achar que tem assunto, a gente pode até voltar de novo, falar de novo. Enfim, como eu te disse, qualquer outro assunto que você queira falar, me fala e a gente marca uma outra live. Você será muito bem-vindo. Vai ser uma felicidade aí te receber. muito grato. Tá? Muito obrigado, obrigado a todos que acompanharam e que vão acompanhar depois, né? Exato. Então, boa Muito... noite, gente. Boa noite, gente. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.